Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, boa noite. Vamos então orar mais uma vez, né, dedicando esse tempo, esse lugar ao Senhor, né, para que Ele realmente venha falar aos nossos corações, nos edificar. Senhor Jesus, uma vez mais, invocamos o Teu nome, nos assentamos aos Teus pés. Como precisamos ouvir as Tuas palavras que partem dos Teus lábios. Elas são espírito e são vida, segundo a Tua palavra. Então todos nós nos assentamos agora aos Teus pés. Humildemente pedimos que o Senhor fale conosco. Senhor, da minha parte, eu me humilho diante de Ti. Eu me humilho diante dos meus irmãos e irmãs. Por favor, Senhor, não permita que eu atrapalhe o que o Senhor deseja falar. Também conceda a cada um dos meus irmãos ouvidos atentos para a sua voz e que todos nós saiamos daqui edificados. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Irmãos, nos últimos 3 domingos, o nosso irmão Thomas tem compartilhado conosco lições para a vida cristã, partindo da carta de Paulo, escrita aos irmãos da cidade de Éfeso. E eu tive a oportunidade de estar nessas 3 reuniões. E enquanto o nosso irmão ia pregando, ia surgindo no meu coração, olha, bom, tem esse ponto, tem esse outro ponto. Olha, pode ser acrescentado ali, né? Pode ser explorado um pouquinho mais esse aspecto. E eu já começo a entender que quando o Senhor começa a me incomodar nesse sentido, é porque Ele, de alguma forma, começa a depositar o encargo dEle, justamente para a gente ter a riqueza do corpo de Cristo, onde todos os irmãos têm a sua participação. Tá? Provavelmente, enquanto eu estiver aqui partilhando o que está no meu coração, talvez venha no seu coração, olha, o irmão esqueceu disso, o irmão esqueceu daquilo, tem outro ponto. Então talvez o Espírito Santo também esteja preparando aí o seu coração para oportunamente vir e complementar a palavra. Irmãos, nós pertencemos a um único corpo, nós somos membros uns dos outros. E uma palavra assim, já inicial que eu tenho assim para partilhar, é que toda vez que começa a surgir esse incômodo nos nossos corações por alguma questão, é porque com muita probabilidade o Espírito Santo de Deus nos está convocando a uma missão. Já aconteceu várias vezes, né, de alguns irmãos começarem a congregar conosco, né, e virem conversar comigo e perguntar, irmão, no que eu posso ajudar, no que eu posso contribuir, né? Os irmãos às vezes vêm perguntar, e sempre que ocorre essa situação, o que eu partilho é o seguinte, irmão, cuida do seu relacionamento com o Senhor, cultiva com o seu relacionamento com Cristo, porque na caminhada alguma coisa você vai se sentir incomodado, e se aquilo que está te incomodando, provavelmente é aquilo que o Espírito Santo está te chamando para fazer na vida de corpo. Eu lembro que quando a gente começou a congregar, irmãos, eu me incomodava muito com os irmãos que chegavam e não tinham o lugar certo para se sentar. Então, para mim já ficou claro, né? Se esse é o meu incômodo, esse é o meu chamado. Então fica aí a nossa primeira lição, né? Vamos focar o nosso relacionamento com o Senhor, e se Ele estiver nos incomodando em alguma questão, provavelmente é ali que nós estamos sendo chamados para funcionar. Amém? E o título da palavra de hoje é a introdução às cartas de Paulo e aplicações para as nossas vidas. E aqui já vem o meu primeiro apelo.
À medida que eu estou aqui falando, irmãos, é claro, a gente depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer aquele milagre de transportar a mensagem do ouvido para a mente e da mente para o coração. Mas nós também temos a nossa responsabilidade. Nós temos que estudar, temos que ler, estar aos pés do Senhor, realmente procurar uma palavra que venha dele. Mas enquanto eu estou aqui falando, eu quero olhar para os rostos de vocês e imaginar um balãozinho aí em cima e vocês conversando comigo. Irmão, tudo isso que você está falando tem a ver com o que na minha vida? Tudo isso que você está aí ensinando ou partilhando vai ser útil para quê na minha vida? Então, os irmãos que um dia forem compartilhar a palavra, por favor, coloque esse tópico na sua mensagem, aplicações para o dia a dia. Às vezes salva a mensagem inteira, do que a gente acaba sendo confuso na hora que nós colocamos ali, olha, aplicações práticas. Opa, agora tem a ver comigo. Então, irmãos, os meus pontos são, apenas para a gente ter algum norte. Ponto número 1, a construção do Novo Testamento e como ele chegou até nós. Ponto 2, por que cartas pessoais e não tratados teológicos? Ponto 3, o crescimento teológico de Paulo expresso em suas cartas. Ponto 4, o trabalho home office de Paulo. Adiantando aqui, eu estou sendo um pouquinho irônico, Esse trabalho home office é aquele período em que Paulo esteve preso, trabalhando, mesmo assim, pelo Senhor. Veremos isso. Ponto 5. Uma proposta de divisão da carta de Paulo aos Efésios. E por fim, ponto 6, aplicação para as nossas vidas. Os irmãos fiquem tranquilos em relação ao tempo. Eu tenho aqui um fiscal que fica me olhando aqui com cara feia. E eu sei que eu tenho até a meia-noite para terminar essa mensagem. Irmãos, então, ponto número 1, a construção do Novo Testamento e como ele chegou até nós. Antes de ascender aos céus, onde o nosso Senhor Jesus está nesse momento, assentado sobre o trono, sendo Senhor sobre todo o universo, ainda que esse mundo, por enquanto, não reconheça o seu senhorio, antes de ascender aos céus, ele deu uma ordem aos seus apóstolos. Nós lemos lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então foi um mandamento do Senhor para os seus apóstolos. Olha, vão pela terra toda e anunciem o evangelho a todas as pessoas. É uma comissão que também se estende a nós. A palavra apóstolo significa enviado, significa emissário. Era uma palavra que naquela época funciona, por exemplo, para carteiro. O carteiro da época era chamado de apóstolo. E é triste como hoje em dia, algumas pessoas se apegam como se fosse um título, para lhe dar alguma notoriedade. Mas apóstolo significa isso, alguém que é enviado. Como nós somos enviados nos nossos lares, nas nossas vidas profissionais, no nosso trabalho, nos contatos cotidianos, nós somos os apóstolos do Cordeiro. E o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa notícia boa, boa notícia. Irmãos, eu sei que existem várias formas da gente definir o evangelho. E o que veio no meu coração para esse momento, qual é a boa notícia? Deus nos oferece a sua amizade. O Deus Criador de todo o universo, o Deus grande, poderoso, todo-suficiente, majestoso,
que não precisa de nós e sabe que nós somos um pepino na mão dele, ele nos oferece a sua amizade. É uma das formas da gente definir o Evangelho. Ele nos oferece perdão dos nossos pecados, ele oferece o esquecimento da dívida que todos nós temos para com ele por causa dos nossos pecados. Ele se oferece morar em nós e ele se oferece em nos transformar. Irmãos, esse é o Evangelho. Perdão dos pecados, habitação de Deus, transformação pessoal. Isso só é possível por causa da obra do nosso Senhor Jesus na cruz. É por isso que nós nos referimos à cruz do nosso Senhor com profundo respeito, profunda reverência. O Senhor Jesus, lá na cruz, estava levando no corpo dele os pecados de toda a humanidade. Os nossos pecados foram colocados lá. E ele ressuscitou, ascendeu aos céus e nos enviou o Espírito Santo. E aí, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós cremos no Evangelho, nós abrimos o nosso coração: Senhor, eu quero que o Senhor venha habitar em mim, perdoa os meus pecados, me transforme. Então, quando nós temos essa atitude, nós somos transformados, nós somos salvos, nós temos a vida eterna. Então, de forma simples, esse é o Evangelho: perdão e transformação pessoal. Então, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, reforçando a mensagem do Evangelho e também um contraponto que eu entendo que é importante estarmos atentos, em especial nos nossos dia a dia. Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. O que diz o Senhor Jesus? Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Irmãos, que bênção. Quem crê vai ter a vida eterna. Irmãos, vida eterna não é apenas uma vida que nos é proposta só depois da morte. Podemos passar por esse processo. Quiçá venha o Senhor antes, nos arrebate, nos leve para Ele. Quando eu estiver com o Senhor, eu terei a vida eterna. Irmãos, não. A vida eterna é uma qualidade de vida que Deus nos oferece a partir de agora. É quando nós cremos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, com os nossos complexos, com os nossos problemas, com os nossos medos, com as nossas disfunções, com toda a confusão que há em nós. Senhor, entrego a minha vida, por favor, salva-me com a tua vida a partir de agora. Então, a vida eterna é uma qualidade de vida que Deus nos oferece, irmãos, a partir de agora, salvando de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas angústias, das nossas incertezas. Quantas coisas nos abalam, não é verdade, irmãos? Então, quando realmente nós estamos cheios dessa vida eterna, que bênção é para nós. Mas eu escolhi exatamente esse texto também pela continuidade. Vamos terminá-lo? Como é que ele se encerra? Mas quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. Veja agora que sério. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, eu tenho observado que muitas mensagens, por favor, eu não estou falando aqui do nosso meio, porque a internet acaba nos dando algum alcance do que acaba acontecendo no meio cristão. Eu tenho assim observado que o amor de Deus tem sido anunciado, mas de forma deturpada. É algo mais ou menos assim: olha, você vem, Jesus morreu por você, entrega a sua vida a Jesus, Ele aceita do jeito que você é, verdade. Mas veja, pode continuar vivendo com o seu pecado que não tem problema nenhum. Afinal,
Deus já te aceitou, Deus te ama, continue vivendo com seu pecado. Irmãos, isso é muito sério. Porque não há uma conversão verdadeira. Veja a seriedade dessa passagem. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna. Mas é o amor de Deus que permanece sobre essa pessoa? Não. Sobre ela permanece a ira de Deus. Tá? Irmãos, esse não é o tópico para essa noite, mas existem muitas passagens que nós poderemos estar lendo sobre a seriedade desse assunto da ira de Deus, do inferno, da condenação eterna. Isso realmente deve ser contrabalanceado no nosso meio, né? Sim, o nosso Deus é amor, mas o amor não anula a sua justiça. O amor não anula a sua ira. Então que tenhamos uma visão equilibrada, né, do que significa evangelho. Né? Uma passagem muito usada é quando o Senhor perdoou aquela mulher pega em adultério, né? Quem tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Veja, não é para tirar a primeira pedra, né? Mas parece que não termina o texto. O que o Senhor Jesus fez? Perdoou a mulher? Perdoou. Mas como é que o texto termina? Agora, vá, volte para a sua vida e não peques mais. Não permaneça no seu pecado. Então, mais uma vez, irmãos, que tenhamos uma visão equilibrada do Evangelho. E essa mensagem, ela começou a ser espalhada pelo mundo inteiro. Os apóstolos obedeceram o mandamento do Senhor. As pessoas iam ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo ia tocando os corações, e aqueles que se arrependiam, aqueles que entregavam a sua vida para o Senhor Jesus, naturalmente começaram a conviver juntos para compartilhar a mesma fé, formando comunidades de santos, de salvos, que nós chamamos de igrejas. Então, as primeiras igrejas naturalmente começaram a aparecer à medida que pessoas, quando criam o Evangelho, nós sabemos que os apóstolos eram pregadores itinerantes. Naquela época, né, as pessoas viviam nas praças debatendo ideias, né, então eles se levantavam e anunciavam o Evangelho, o Espírito Santo tocava os corações e começava a acontecer um vínculo de vida entre as pessoas. E elas começavam a se reunir em casas, né, para partilhar essa fé. Irmãos, naturalmente, quando começa a surgir a vida de igreja, as comunidades cristãs, naturalmente começam a ter alguns problemas, começa a ter necessidade de instrução, começa a ter a necessidade de encorajamento. Porque naquela época, quando uma pessoa se posicionava, né, pelo Evangelho, vou usar aqui uma linguagem atual, a pessoa era literalmente cancelada. Né? Naquela época, quando se cria no Evangelho, as pessoas deixavam de fazer negócio com a pessoa que cria, né, deixava de comprar, deixava de vender. Então, os irmãos precisavam muito de encorajamento. Então, foi nesse contexto em que os apóstolos começaram a escrever as cartas. Então, quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, irmãos, qual é o conteúdo das cartas? Nós vamos ver em todas elas encorajamento, instrução e ordens para resolver problema. Encorajamento, né, perseverem, continuem firmes. Olha, no mundo inteiro está sendo ouvida a fé de vocês. Perseverem, continuem encorajamento. Instrução, começava as doutrinas, mas também resolver problema. E aqui, irmãos, mais uma lição. De vez em quando a gente conversa com as pessoas, né, e alguns falam, né? Ah, mas que desejo eu tenho de viver lá na igreja primitiva.
os sinais, né, os milagres, né, aquele fervo, né? Ai, que vontade que eu tenho, irmãos. Os irmãos sofriam muito, mas muito mais do que a gente. Os irmãos tinham problemas? Tinham muitos e muitos problemas. Então, nesse sentido, as cartas, elas começaram a ser escritas. E, curiosamente, os evangelhos só vieram depois. Né, quando nós temos, por exemplo, o texto, né, da ceia, né, porque Paulo escrevendo aos Coríntios, porque recebi do Senhor aquilo que vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Irmãos, esse texto foi escrito antes dos evangelhos. Os evangelhos vieram depois, e qual que é o conteúdo dos evangelhos? Eles focam a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Quais são os evangelhos? Por ordem, vamos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, desses quatro, apenas Mateus e João eram apóstolos diretos do Senhor Jesus. Então, eles escreveram os seus evangelhos de 30 a 50 anos depois da passagem do Senhor Jesus aqui na terra. E aí, irmãos, é quase que inaceitável alguns críticos, né? Veja, os evangelhos foram escritos 30 a 50 anos depois. Quantas coisas foram esquecidas? Irmãos, você esqueceria de alguém que andou sobre as águas? Você esqueceria de alguém que multiplicou pão para mais de 5.000 pessoas? Você porventura esqueceria um dia que disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna? Irmão, será que nós esqueceríamos palavras como essas? Ainda que esquecêssemos, não vou ler o texto, nosso Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz a respeito de uma missão do Espírito Santo: e ele vos lembrará de tudo o que tenho vos dito. Esses eram Mateus e João. Marcos, a tradição diz que caminhava muito com Pedro, então provavelmente o Evangelho de Marcos era o Evangelho de Pedro. Então, no Evangelho de Marcos nós temos alguns detalhezinhos que não, para Marcos ter escrito isso, é porque Pedro deve ter soprado no ouvido dele. Então, isso também existem dados da tradição cristã, né? Eusébio de Cesareia foi um historiador cristão que fala, né, de alguns movimentos apostólicos. E Lucas, além de médico, ele era detetive. Ele era jornalista. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, o primeiro verso. Note, por favor, a força e o impacto e a seriedade dessas palavras. Lucas dizendo: e naquela época, médico também era muito bem instruído. Eram pessoas muito inteligentes. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Os irmãos estão entendendo o que Lucas está dizendo? Dizendo a respeito de pessoas que conviveram com Jesus e que foram testemunhas oculares de tudo que o Senhor Jesus fez e falou. Verso 3. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhes um relato preciso,
ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. O que o nosso irmão Lucas fez? Um trabalho de detetive, um trabalho de jornalista. Então, quando ele descreve situações como, por exemplo, Zaqueu, lembra do encontro do Senhor Jesus com Zaqueu? Provavelmente Lucas teve o encontro com Zaqueu, Zaqueu contou aquela história, ele vai lá e escreve. E é por causa disso, irmãos, que talvez nós não demos tanta importância, mas os evangelhos, eles têm peso de documento histórico para os historiadores. Por exemplo, no evangelho de Lucas, é que Lucas fala qual que era o imperador do Império Romano quando o Senhor Jesus nasceu. Alguém se lembra? Tibério. Tibério é anunciado na Bíblia. Lucas fala a respeito de Quirino, né, fala a respeito de Lisânias, né, eram autoridades reconhecidamente da época. Um historiador da época do Senhor Jesus chamava Tácito, né? Tácito, o romano, ele era um historiador do Império Romano, e ele cita esses nomes realmente harmonizando com o relato de Lucas. Então, irmão, os evangelhos, eles têm esse peso histórico, não foram obras da imaginação dos nossos irmãos. Então, pouco a pouco, as cartas e os evangelhos começaram a circular entre as comunidades cristãs, da mesma forma que um livro emprestado é passado de mão em mão. Aquelas cartas, elas começaram a circular. Quando passava em determinadas comunidades, antes de passar para a próxima, irmãos copiavam. Não, a gente vai passar esse pergaminho, mas espera aí, é tão precioso, está fazendo tão bem para a gente que eu quero fazer uma cópia. Os irmãos entendem? Então, pouco a pouco, né, as cópias foram sendo feitas, né, as cartas, né, e os evangelhos começaram a circular. Mas, irmãos, acima de tudo, o Espírito Santo foi colocando na consciência da igreja que aquelas cartas eram divinamente inspiradas. Pouco a pouco, o Espírito Santo foi conscientizando que aquelas cartas tinham tanto peso no coração deles, que, puxa, é uma mensagem de Deus para mim. Os irmãos entendem quando o Espírito Santo começa a realmente dar essa convicção? Então, quando os nossos irmãos apóstolos estavam escrevendo as cartas, os evangelhos, irmãos, eles não tinham assim essa noção, eu estou escrevendo aquilo que vai ser o Novo Testamento. Não. Mais uma vez, eles estavam escrevendo para instruir, encorajar, resolver problema e narrar a vida do Senhor Jesus. Irmãos, é tudo o que nós precisamos como igreja: encorajamento, instrução, dicas para resolver problema e apreciar o nosso Senhor Jesus. Aí no ano de 393 da nossa era, os irmãos, as autoridades cristãs, se reuniram na cidade de Hipona, no norte da África. Hoje é um país chamado Tunísia. E nesse concílio, né, é o chamado concílio de Nipona, eles simplesmente reconheceram o que já era reconhecido pela igreja. Né, fechou-se, aí é uma linguagem teológica, né, o que nós chamamos de cânon do Novo Testamento, ou seja, os 27 livros que são reconhecidos como inspiração do Espírito Santo. Ano 393, jovens, que século é? Século 4, quase falo 14, século 4. Depois nós adentramos a Idade Média. Irmãos, o nosso Deus, na sua soberania, usou a Igreja Católica para preservar a Escritura durante 1000 anos. A Igreja Católica preservou as Escrituras, e no século XVI, com a Reforma Protestante, as Escrituras foram colocadas na mão do povo.
Então foi dessa forma que o Novo Testamento foi formado e chegou até nós. Amém? Irmãos, são 6 pontos. Terminei o primeiro agora. Se os irmãos tiverem paciência, é claro, eu vou ficar atento ao horário, porque eu realmente honro, irmãos, o esforço de vocês, né? Quantos aqui poderiam estar em casa agora, tranquilo, descansando, né? Se preparando para mais uma semana? Eu coloco assim no meu coração, puxa, né? Tomaram banho, se arrumaram, vieram para lá. Puxa, Senhor, não permita que eu decepcione, né, as expectativas dos meus irmãos, né? Espírito Santo, eu preciso de Ti, né? Mas vamos honrar o esforço dos irmãos. Então, vou ficar aqui atento ao horário, tá? Aí a gente pula para a aplicação pessoal. Irmãos, ponto número 2. Agora nós perguntamos: por que cartas pessoais e não tratados teológicos? Irmãos, um tratado é um documento formal, né? É um documento técnico, é como se fosse um acordo entre duas partes, onde não se entra na intimidade dos acordantes e realmente é feito ali um tratado. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, nós não temos tratados, nós temos cartas. Qual é uma diferença fundamental? Porque a carta, ela é um instrumento pessoal. Na carta, vai de alguma forma o coração do autor. Irmãos, e é tudo isso que a gente precisa. A gente precisa saber se aquilo que o irmão está escrevendo na prática, ele está escrevendo em teoria, ele realmente vive na sua vida. Os irmãos entendem porque as cartas? Quando nós lemos as cartas de Paulo, irmãos, em muitos momentos, Paulo abre o seu coração, né? A gente lê 2 Coríntios, né? A gente pode imaginar um Paulo chorando, né? Com lágrimas, eu estou escrevendo para vocês. Para Gálatas, ele nervoso. Quem seduziu vocês? Eu preguei no poder do Espírito o Evangelho e agora vocês começaram no Espírito e terminaram na carne. Então, quando a gente lê os Evangelhos, as cartas, a gente vê o coração do autor. Irmãos, é isso que nós precisamos. Será que aquilo que está sendo escrito realmente está sendo vivido? É mais ou menos aquela nossa mentalidade de ter certeza que um remédio funciona porque está fazendo bem para o outro, não é verdade? Às vezes a gente encontra alguém, né? Puxa, você emagreceu tanto, né? Olha, descobriu um remedinho. Você estava com aquela dor, não, olha, tem um remedinho, né? Então, está funcionando, então a gente acredita que aquilo realmente presta. Então, semelhantemente, as cartas. E agora uma aplicação muito importante para as nossas vidas. O nosso Deus também nos chama para ser cartas. Vamos lá abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3. A partir do verso 1. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo.
gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Irmãos, nós somos cartas de Deus escritas para as pessoas. Lembro uma vez que ouvi, pela primeira vez do Abílio, e nunca mais esqueci, a seguinte frase: cuidado com seu testemunho pessoal. Essa é a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, irmãos, nós somos a carta de Cristo nesse mundo. E a respeito dessa missão que nós temos como carta de Cristo, como embaixadores do reino, gostaria ainda de ler alguns textos para nossa edificação. Vamos abrir em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Verso 16. O ponto agora é o nosso testemunho pessoal como cartas diante das pessoas do mundo. Mateus 5,16, o que diz? Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está nos céus. Irmãos, antes de voltarmos a esse texto, os irmãos lembram de Efésios capítulo 2, verso 8 a 10? Que diz? Vai lembrar. Porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. É um presente de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então é pela fé que a gente se apropria da salvação. Isto não vem de vós, Isto o quê? A fé, a salvação. Eu entendo que a salvação, ali pela construção do grego, não é a situação onde nós temos dois sujeitos, aí há uma concordância com o sujeito mais próximo. Tá? Ali existe um ponto, mas nós temos outras passagens quando Deus diz: a mim pertence a salvação. Então, a salvação não vem de vós. É impossível nós salvarmos a nós mesmos, mas ela é dom de Deus. Não vem de obras. Quem não vem de obras? A salvação. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí a gente para, no verso 9, glória, aleluia, Deus me salva, Deus me perdoa, tenho vida eterna, e a gente esquece de ler o verso 10. O que diz o verso 10? Porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ah, irmãos, como isso é importante está no nosso coração. Nós não fomos salvos por causa das nossas boas obras. Nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para as boas obras. Irmãos, quando alguém nos dá um presente, se nós formos minimamente educados, qual é a nossa reação? Quando a gente ganha um presente, qual é a nossa reação? Vou te pagar de volta? Não, obrigado, a gente agradece. Irmãos, as nossas boas obras é uma forma de nós chegarmos ao nosso Deus e Pai e dizer muito obrigado. Irmãos, entendem? A gente não está pagando o presente que a gente recebeu. Irmãos, é impossível. Mas a gente está dizendo para o nosso Deus: Pai, muito obrigado. Irmãos, o nosso Deus é tão rico, Ele é tão generoso, que mesmo assim o que Ele nos promete? Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 21. Eis que eu venho sem demora, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para retribuir cada um segundo as suas obras. Nas palavras do próprio Senhor Jesus: um simples copo d'água que vocês derem,
você não vai perder a sua recompensa. Irmãos, esse é o nosso Deus. É um Deus rico. Ele é um Deus grandioso. Ele nos salva por sua graça. E a gente só responde para Ele: Senhor, muito obrigado. Nossas boas obras, como nós tratamos as pessoas, irmãos, como nós tratamos a nós mesmos diante de Deus, como atitude simples, muito obrigado. E Ele vem nos recompensar. E aí, voltando no texto de Mateus capítulo 5, o que o Senhor Jesus? Que as suas boas obras brilhem diante das pessoas e elas glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós queremos agora proferir palavras de bênção. E nós podemos nos apropriar dizendo amém. Então, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que nós sejamos excelentes, que nós tenhamos maestria em tudo o que pusermos a nossa mão. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos os melhores pais, as melhores mães, os melhores filhos, os melhores patrões, os melhores empregados. Em nome do Senhor Jesus, que haja excelência em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Para quê, irmãos? Para que as pessoas olhem nossas boas obras, o brilho que há em nós, e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Então, em nome do Senhor Jesus, que haja excelência, maestria em tudo o que nós fizermos. Ainda circulando nesse tema, nós como cartas vivas diante das pessoas, vamos abrir em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do verso 1. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado. Talvez a sua versão diz: sempre vai haver aqueles que conduzem aos tropeços, aos escândalos. Mas que aflição espera por quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço do que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Irmãos, nós estamos falando nesse momento a respeito da importância do nosso testemunho. E será que a gente pode ver a seriedade do que acabamos de ler? Quando, infelizmente, podemos dar um mau testemunho e fazer as outras pessoas caírem em pecado? Então, irmãos, nós temos aqui também esse contraponto, esse alerta do Senhor Jesus. Irmãos, as palavras do Senhor são muito fortes. Olha, amarra a pedra no pescoço e se lança. O Senhor Jesus aqui é hiperbólico, querendo dizer a respeito da seriedade do que significa causar escândalo às pessoas. Agora, irmãos, não vamos aqui, diante dessa passagem, criar um clima de tensão nos nossos corações, porque nós temos uma promessa. Tá? Vou apenas citar Judas, verso 24. Então, primeiro, o que diz Lucas capítulo 17: ai daqueles a partir de quem vêm os tropeços. Judas, verso 24, que diz: aquele que é poderoso de nos guardar de tropeços. Então, irmãos, que seja a nossa oração diária: Senhor, estou indo para o meu dia a dia, estou indo para o trabalho, estou indo para as pessoas, Senhor, por favor, guarda-me de tropeços. Que o Senhor Jesus nos ensina na chamada oração do Pai Nosso: não permita que caiamos em tentação.
Irmãos, quão necessárias são essas palavras? Mas voltando no texto de Judas, verso 24, então diz assim: aquele que é poderoso de guardar-vos de tropeços, é poderoso para conduzi-los irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, essa é uma promessa que a gente tem que se apropriar. Senhor, o Senhor é poderoso para me manter irrepreensível até a sua volta, até o seu retorno. Então esse foi o nosso segundo ponto, né? Porque cartas pessoais e não tratados teológicos. Terceiro ponto, o crescimento teológico de Paulo expresso em suas cartas. Irmãos, quando nós nos convertemos em Cristo, a Cristo, quando nós entregamos o nosso coração a Ele, ocorre, né, o que o Senhor Jesus diz para Nicodemos, o chamado novo nascimento. Irmãos, nós ganhamos uma vida espiritual. Só que essa vida espiritual, agora ela é convidada para que haja um crescimento, uma evolução. Então vamos ler 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. O que nos diz? Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, então, após passarmos por esse nascimento espiritual, nós nascemos bebês, então somos convidados a crescer, né? Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Irmãos, crescer não é um fardo, mas é uma necessidade. Para o nosso próprio bem, importa que cresçamos. E, naturalmente, como é que a gente cresce? Naturalmente, como é que a gente cresce? Temos que nos alimentar? Temos que fazer exercícios? E não tem gente barbada que nunca fica adulto? Então nós temos que assumir responsabilidades. Irmãos, para crescer, a gente tem que se alimentar, exercitar e assumir responsabilidades. Então temos os paralelos espirituais. Nós temos que nos alimentar. Irmãos, como é que nós nos alimentamos? Lendo a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da vida de Deus. Irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra. Irmãos, precisamos orar. Irmãos, nós temos que entender que a oração, né, dos vários aspectos, é o nosso momento de terapia. Quando a gente nos coloca diante do Senhor em oração, com o coração aberto, sincero, transparente, irmãos, é o espaço que a gente está dando para o Espírito Santo ordenar os nossos pensamentos, ordenar as nossas emoções, tirar um monte de lixo, colocar um monte de virtudes. Os irmãos entendem a importância da oração? É esse momento, né? Eu gosto dessa expressão, Senhor, eu estou aqui, é algo que, abrindo aqui uma intimidade, quando eu estou diante do Senhor, Senhor, eu estou agora me colocando diante da tua maca cirúrgica. Eu estou simplesmente me expondo à tua presença. Tira todo o lixo, toda a impureza, toda a perversão, todas as ilusões, todos os valores que eu tenho que não são os seus valores, a minha forma deturpada de ver as pessoas, de ver a mim mesmo, de ver as circunstâncias. Senhor, opera em mim. Irmãos, é ou não é uma bênção? Irmãos, para o nosso próprio bem,
que tenhamos uma vida de oração. Irmãos, e nós lemos tanto na palavra de Deus, nós somos chamados à comunhão, à vida de comunidade. Alguns irmãos, infelizmente, entenderam, não, para eu ser santo, para eu crescer na vida espiritual, eu tenho que ir lá para o deserto, me isolar das pessoas. Irmãos, nada mais antibíblico. Nós somos chamados para uma vida de comunidade, de serviço. Quando o Senhor Jesus fala, olha, lavem os pés uns dos outros, irmãos, é óbvio que isso implica interação, sim? Então é muito necessário esse nosso viver em comunidade. E eu pergunto, irmãos, é fácil? Podemos ser sinceros? É fácil? Não, mas vale a pena. Irmãos, entendem? Se nós somos imaturos, é difícil, então não quero. Mas uma das marcas da maturidade é que a gente aprende a fazer o que deve ser feito e não aquilo que a gente gostaria de fazer. Os irmãos entendem? Uma marca de pessoas maduras é que fazem aquilo que deve ser feito, mas não necessariamente aquilo que gostaria de fazer. E essa maturidade e esse crescimento a gente percebe na própria vida do apóstolo Paulo. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente nota que há um amadurecimento no nosso irmão, um amadurecimento teológico, e eu explico melhor daqui a pouquinho. Vamos então, por exemplo, pegar 3 cartas de Paulo que foram escritas em momentos diferentes. Então, uma das primeiras cartas foi aos Tessalonicenses. Depois de alguns anos, ele escreve aos Romanos. E mais para o fim da vida, ele escreve a cartas aos Efésios, E aí que seria a continuidade da mensagem, mas eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho, que daí seria o terceiro movimento. Então, em termos humanos, e a gente sabe que no nosso meio existem pessoas que entendem um pouco a respeito da psicologia, seria aquela evolução do pensamento concreto ao pensamento abstrato, ao pensamento visionário. E visionário aqui, irmãos, não significa alucinado, significa uma pessoa que consegue enxergar o todo, que consegue ter um discernimento maior por causa da sua experiência de vida. Então, quando a gente lê, por exemplo, Tessalonicenses, nós notamos que as frases são mais curtas, as ordens de Paulo são mais diretas, ele é muito objetivo, e a teologia, ela não é muito refinada, Basicamente, a teologia que há em Tessalonicenses é a volta do Senhor Jesus. Mas quando a gente lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente percebe isso. Eu vou repetir. São frases curtas, até mesmo no grego, São ordens diretas, Orai sem cessar, sejam gratos, santifiquem-se. Paulo, o que é santificar? Cuida do seu corpo, Então, ele dá ordem e depois explica, Porque é algo dessa fase de Paulo. Então, em Tessalonicenses, digamos assim, até mesmo para quem é leitor, ele lê Tessalonicenses, bom, é tranquilo, eu entendi. Aí nós vamos para Romanos. E Romanos, irmãos, aí já passa a ser um livro mais denso, já começa a ter aquele pezinho de carta para ser um tratado, porque Paulo ali, ele começa a apresentar uma teologia mais robusta, mais sólida, pensamentos assim mais elevados, mas ele não deixa de ser pessoal, Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 9, Paulo rasga, o seu coração para o povo, olha, se fosse possível, eu perderia a salvação, eu seria amaldiçoado para que vocês, meu povo, sejam salvos. A gente vê o aspecto de carta, em Romanos. Paulo ainda abre o seu coração. Mas os irmãos entendem que quando a gente lê Romanos, é um conteúdo mais sólido, mais denso. Mas, irmãos, quando a gente vai para a carta de Paulo aos Efésios, apertem os cintos. Paulo, por favor, desce.
É uma carta com uma teologia muito espiritual, conceitos muito rebuscados. Para os irmãos terem uma ideia, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, no original grego, os originais do Novo Testamento foi o grego, é chamado grego koiné, era um grego popular do dia a dia. Do verso 3 ao verso 14, no original, não há nenhuma pontuação. Não há ponto, não há vírgula. Parece que Paulo, verso 3, toma fôlego, agora vai. Bendito seja o nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o qual nos elegeu antes da fundação do mundo, e começa a falar da obra do Espírito Santo, da obra da cruz. Paulo, socorro! Aí você encontra em Efésios expressões difíceis de serem entendidas, até Cristo seja tudo em todos. Algumas expressões, Paulo, o que você está querendo dizer com isso? Então a gente nota ali, entende a expressão visionário, alguém que tem um coração, uma mentalidade mais transformada, madura, e começa a colocar palavras que estão até além da nossa compreensão. Não é à toa que no capítulo 1, o próprio Paulo fala indiretamente, olha, para vocês entenderem o que eu vou escrever, vocês precisam de espírito de sabedoria e revelação. Está lá no capítulo 1. Então, numa ilustração, podemos dizer assim, aos Tessalonicenses, Paulo está olhando para os lados. Em Romanos, Paulo está olhando para cima. É um olhar mais elevado. Mas aos Efésios, Paulo está olhando para baixo. Porque ele já se vê em Cristo, assentado com ele nos lugares celestiais. Então, esse amadurecimento teológico nós vemos nas cartas de Paulo, até que enfim chegamos à carta aos Efésios. Irmãos, provavelmente eu não tenho então uma outra oportunidade de estar hoje à noite aqui. Começam daí as minhas aulas, eu tenho o hábito de aos domingos à noite já ir preparando as aulas, é por isso o meu hábito de não vir aos domingos à noite. Então, para ser fiel aqui ao tempo, se os irmãos me permitirem, eu gostaria de ler as aplicações pessoais. E aí nós finalizamos para que eu seja fiel em relação ao tempo que me foi dado. Então, aplicações para as nossas vidas. Vamos sempre nos lembrar que nós estamos sendo lidos pelas pessoas. Às vezes a gente está em algum lugar, a gente vê aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado, Então, irmãos, toda vez que a gente estiver diante das pessoas, vamos imaginar ali uma plaquinha nas pessoas, sorria, você está sendo lido. Nós estamos sendo lidos pelas pessoas. Da mesma forma que nós mesmos lemos as pessoas. O nosso testemunho pessoal é muito importante. Ele faz toda a diferença. A nossa conduta é a prova cabal para as pessoas se o evangelho funciona ou não. Aí eu faço uma pergunta. Estamos sendo cartas, bilhetes ou outdoors de Deus? Temos o chamado para ser carta, Mas às vezes, na nossa sinceridade, olha, não é muito carta não, é um bilhete, Às vezes é pior ainda, a gente lembra dos tempos de escola, quando ia fazer, desculpa irmãos a comparação, não é muito ético, as famosas colas, aquela tirinha de papel, aquela letra minúscula, Será que a gente está sendo cola, É tão difícil, as pessoas lerem a pessoa de Cristo nas nossas vidas, Então fica aí esse desafio. Uma outra pergunta: se o sucesso do evangelho
dependesse apenas do meu testemunho pessoal como carta viva, como ele estaria? Mesmo como cartas escritas por Deus, é bom sabermos que os nossos pecados borram as letras e as nossas falhas ou imaturidade distorcem as palavras, frases e parágrafos escritos em nossas vidas. A nossa incoerência de vida nos torna hipócritas aos olhos dos nossos leitores. Então temos essa comparação, né? Nós somos cartas, mas os pecados borram as letras, né? As nossas falhas acabam distorcendo, né? Aí as pessoas vão ler a nossa vida, peraí, não estou lendo muito bem. Então que o Senhor venha realmente, né, consertar essas letras, ajeitar esses parágrafos para que em nós haja coerência. E aqui me veio algo que se fazia no tempo em que as pessoas escreviam cartas. Eu já fiz, antes do e-mail. Uma das coisas que se faziam, né, principalmente aquelas cartas de amor. Irmãos, eu nunca fiz, mas eu sei que era feito. Pegava o perfuminho, borrifava e colocava na carta, né? Não podia borrifar direto para não manchar as letras escritas, né? Porque, claro, isso tinha um objetivo óbvio, né, de despertar no destinatário, né, boas memórias, né, ou boas expectativas, né, como se dissesse, olha, esse é o meu cheiro. Irmãos, e adivinha o que diz 2 aos Coríntios, vamos só citar, capítulo 2, verso 15. Nós somos o bom perfume de Cristo. Irmãos, nós somos cartas e cartas perfumadas. O nosso Deus borrifou em nós o perfume do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, onde quer que nós estejamos, que seja sentido a fragrância de Cristo em nós. Então, irmãos, temos aqui uma missão tripla. Lembra em Mateus 5, o Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então o nosso Senhor nos diz, vocês são sal, vocês são a luz, vocês são o meu perfume. Em nome do Senhor Jesus, onde quer que nós estejamos, que o ambiente se torne leve, que o ambiente se torne alegre, que as pessoas passam a se entender. Lembra de Babel? Em Babel as pessoas se confundiam. Lembra de Pentecoste? Em Pentecoste as pessoas começaram a se entender. Em nome do Senhor Jesus, onde quer que nós estejamos, o ambiente se torne leve, se torne alegre, porque estamos lá como bom perfume de Cristo. Segunda aplicação. Deus não nos obriga, mas deseja o nosso crescimento espiritual. Irmãos, o nosso Deus é muito educado. Ele não nos obriga, mas Ele deseja que cresçamos experimentalmente. Deus deseja que o conheçamos cada vez mais intimamente. Se não crescermos, cedo ou tarde, seremos vítimas da nossa própria imaturidade. Não é verdade, gente? Quantas vezes, irmãos, nós somos vítimas da nossa imaturidade? Se crescermos, seremos beneficiados por nossa maturidade do Senhor. Quantas vezes sofremos desnecessariamente por causa da nossa imaturidade? Quanta alegria e descanso desfrutaríamos se fôssemos mais maduros, mais conscientes da paternidade divina? Os irmãos entendem? Irmãos, para o nosso próprio bem, que nós possamos crescer, para que a gente não sofra desnecessariamente por causa da nossa imaturidade, e para que nós possamos viver de uma forma mais digna, mais sóbria, por causa da nossa maturidade no Senhor.
vamos reforçar a receita do crescimento. Qual é? Alimentação, exercício e comunhão. Assumir responsabilidade, né? Estarmos juntos convivendo como irmãos. E o terceiro ponto foi algo que eu tive que pular, a respeito o que eu chamei ironicamente de trabalho home office de Paulo, né? Rapidamente, irmãos, um irmão estudou a vida de Paulo e organizou em 3 períodos de 11 anos. Após a conversão dramática de Paulo naquela estrada para Damasco, foram 11 anos em silêncio, né? Paulo sendo ali treinado pelo Senhor. Depois 11 anos em plena atividade missionária, é onde ele escreve a maioria das cartas, aquelas viagens, e os últimos 11 anos preso. 11 anos em silêncio, 11 anos de muita atividade missionária e 11 anos preso. E se nós fôssemos, né, o editor da vida de Paulo, né, Paulo, peraí, deixa que a gente faz o teu plano de carreira. Né, a gente, na nossa esperteza, faríamos, entende a esperteza, né? Faríamos diferente, não, Paulo? 11 anos ali de estagiário, vai treinando, 11 anos trabalhando, e aí, Paulo? 11 anos aposentado. Já que você já conhece as ilhas gregas aí mesmo, trabalhou bastante, aposenta, né? Irmãos, esses são os nossos caminhos. Mas o que diz o nosso Deus? O meu caminho não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né? Então, o nosso Deus, né, ele tem um plano específico. Né? A gente fica injuriado, né, vendo isso para Paulo. Puxa, Paulo, né, trabalhou tanto, né, foi tão fiel ao Senhor, que fim de vida, né, você foi ter, né, preso, né? A mente humana teria essa mentalidade, mas com certeza, irmão, se Paulo estivesse ouvindo as nossas queixas, ele diria: olha, o que vocês estão chamando de minha desgraça, eu chamo de minha glória e coroa. Porque quando a gente lê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala que todo o sofrimento dele vai redundar em glória e coroa no dia da vinda de Cristo. O que a gente chama de Paulo na prisão, Paulo diria: eu no meu palácio. Porque foi alguém que realmente aprendeu que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, esse seria um dos temas, né? Que na jornada cristã, muitas vezes, a nossa vontade vai conflitar com a vontade de Deus, e que realmente nos prostremos diante da vontade do Senhor. Aí seria essa terceira aplicação que eu leio agora e a gente encerra. Deus não é o Papai Noel do céu, o gênio da lâmpada e muito menos o iFood celestial. Para o nosso próprio bem, Ele nem sempre atende aos nossos pedidos. Muitas vezes, o que enxergamos como peixe é, na verdade, uma serpente. Muitas vezes, o que achamos que é pão para encher os nossos estômagos, na hora de dar uma mordida, descobrimos que é uma pedra que quebra os nossos dentes. Presente de Deus não é presente de grego. Presente de Deus não é presente de grego. Deus está muito mais empenhado em nos transformar do que nos mimar. Na maioria das vezes, Ele não nos dá o que pedimos, mas sempre nos dará o que precisamos. Devemos estar convencidos de que boa, agradável e perfeita é a vontade dEle e não a nossa. Somente Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Amém. Senhor, nós entregamos essas palavras diante de Ti.
realmente pedimos que o Senhor nos ajude a retê-la, refletir. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a levarmos a essa prática, a termos realmente um testemunho que brilhe diante das pessoas. Guarda-nos de tropeços, nossas palavras, nossa conduta, nossos olhares, que realmente sejamos sal, luz, perfume, a tua carta, lida, apreciada e reconhecida por todas as pessoas. Ó Senhor amado, realmente venha o teu reino, que realize em nós a tua vontade e não a nossa. Senhor, não dê ouvidos quando a gente esperneia, quando a gente resiste à tua boa vontade às nossas vidas. Nós sabemos que num sentido o ideal seríamos cooperar. E nós queremos, Senhor, crescer de tal forma que um dia nós venhamos realmente cooperar com a tua vontade. Mas enquanto isso não chega, não pare, Senhor, diante da nossa resistência, mas realmente opere em nossas vidas, que a tua vontade se cumpra. Senhor, realmente nós te agradecemos, guarda-nos em paz, em segurança aos nossos lares, e nos conceda uma semana abençoada para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.